Ok, pessoal, isso é para complementar a nossa quinta aula, porque eu acabei não falando de plotagem na gravação que eu fiz. Então, eu vou experimentar aqui. Desligando os grids, está vendo esse ícone? Display Drawing Grid. Você pode clicar aqui, ou você pode apertar a tecla F7 no seu teclado. Aqui. Isso deixa o que eu estou enxergando mais limpo. Esse meu desenho não está com todas as cotas. Okay? Eu quero lembrar vocês que as cotas elas são função da escala em que eu as faço. Se eu colocar cotas 1 para 1, eu não fiz nenhuma cota na escala 1 para 1. Se eu colocar cota na escala 1 para 2, eu fiz inúmeras cotas, não todas, mas várias que são importantes. Se eu colocar em 1 para 10, nesse arquivo aparentemente eu não fiz cotas de 1 para 10. Então, para vocês entenderem, eu vou colocar as cotas principais, todo ler cotas, na escala 1 para 10, embaixo. Estou no ler cotas, vou no Annotate, dimensão Aligned. Então, aqui em 1 para 10, me interessa ver as dimensões gerais do objeto. Ok? Vou colocar essa outra dimensão aqui. Essa dimensão do centro da base. Para que se tenha uma ideia da dimensão geral que esse objeto ocupa. Perfeito? Então, essas cotas foram feitas em 1 para 10. Se eu voltar o meu desenho para 1 para 2, eu restabeleço as cotas que haviam sido feitas em 1 para 2. Eu vou colocar ainda algumas cotas aqui, são importantes. Eu preciso indicar esse afastamento dos centros. Veja, esse daqui é o centro daquele arco, e este daqui, esse encontro de linhas, essa intersecção é o centro deste outro arco. Okay? Então, são cotas importantes. Se eu for criar um modelo físico, ou quando for criar um modelo digital do meu projeto, eu vou recorrer a essas cotas para saber como modelar. E vamos então continuar mais algumas cotas. Essas duas. Significa 15 para cada lado. Eu posso cotar parcialmente também. Essa cota, esse afastamento particular. E eu tenho as cotas desses detalhes aqui. Já tinham sido feitas. Já havia sido feitas. Ok. Então, vamos passar para os layouts. Eu não imprimo o que eu desenhei aqui nessa tela, que é chamada de Model Space. Eu uso os layouts, então estou indo para o layout 1. E a primeira coisa para a qual vocês devem atentar é o fato de que, apesar de eu ter apertado F7 nessa vista para não mostrar o grid, quando eu estou nessa vista, eu quero ocultar o grid. E aí eu tenho dois espaços que são importantes. O espaço de papel, está indicado aqui embaixo com essa palavrinha Paper. E se eu clicar na palavrinha Paper, eu mudo para o espaço de modelo. O espaço de modelo é dentro dessa janela, e essa janela é chamada de Viewport. Então, F7 aqui dentro. Okay? Vou clicar em Model para retornar a Paper. Agora eu estou no papel. Eu vou ajustar essas margens. Ok. E eu quero controlar as cores das linhas dentro do viewport. Então, clico novamente em Paper. Estou dentro desse viewport, venho para o Layer Properties Manager, e aí vocês vão ver que existe uma cor do objeto em geral e uma cor para este viewport que está onde eu estou.
Eu vou selecionar todos os layers, portanto, e mudar sua cor para preto. Ok? Aqui a gente tem os pesos de linha que haviam sido determinados quando a gente criou os layers. Perfeito. Então, agora eu visualizo meu viewport, eu viabilizo mostrar o desenho em preto e branco, que é o tradicional desenho técnico. Clico no Model para retornar para o Paper. Estou de volta no Paper. Essa margem do viewport, ela deve estar num layer que não seja visível. Eu vou colocar no layer linhas ocultas. E eu vou fazer uma coisa adicional. Dentro do diálogo, do viewport, eu vou selecionar linhas ocultas e vou desligar o ícone de impressão do layer linhas ocultas. Aí, embora eu veja essa margem aqui na minha prancha, no meu layout, ela não imprime, porque ela está no layer linhas ocultas, e eu desliguei a possibilidade desse layer imprimir. Significa visível na tela, mas ele não imprime. Perfeito? Perfeito, então. Agora, dentro desse viewport, eu vou dar um duplo clique para entrar dentro dele, eu vou ajustar a escala para 1 para 2. Ok. Algo me diz que esse papel, que eu preciso um pouco mais de espaço nesse papel. Eu vou voltar para o papel, duplo clique aqui fora, e vou ajustar um pouco essas margens. A folha está muito pequena, não está satisfatória. Então, eu vou configurar o layout, inclusive para mudar o tamanho da folha. Eu faço isso clicando com o botão direito do mouse no layout 1, botão direito, Page Setup Manager, gerenciador de configurações de página, Modify, e aqui eu posso escolher qual impressora vai ser designada para imprimir essa folha. Eu vou usar AutoCAD PDF High Quality Print. Eu vou usar o formato Full Bleed A3, 420 por 297. Escolha o número maior que estiver na frente do outro número, isso garante que a folha vai estar na horizontal. Perfeito? E agora, ok. Close. Agora sim, eu tenho um viewport, eu apliquei o comando Move, tenho um viewport que me permite visualizar o desenho por inteiro. Não dá zoom aqui dentro, porque você perde a escala. A escala aqui dentro é 1 para 2. Mas eu posso apertar o botão no meio do mouse e recentralizar o desenho. Perfeito? Pessoal, existe uma cota que eu não fiz aqui. Então, eu vou voltar para o Model e vou fazer essa cota desse. Toda essa construção é baseada nesse ponto zero. Então, pode ser não, será bacana nós termos uma cota mostrando a posição desse eixo. Ok? E aí, é claro, eu trabalho para um lado e para o outro. É importante, então, ter uma outra cota. Eu vou puxar essa cota para cá. É importante ter outra cota explicando qual o afastamento desse lado do objeto em relação a esse eixo. Outra cota. Perfeito. Vou voltar no layout 1. Tudo que eu fiz em 1 para 2 aparece corretamente aqui no layout. Se eu copiar um viewport, todas as suas características vão ser copiadas. Então, antes de criar uma prancha com outras vistas, eu vou
entrar novamente no diálogo de configuração da folha, botão direito do mouse, gerenciador de configurações de página, Modify, e eu quero ver que penas vão ser atribuídas a cada layer. Então, eu vou usar esse ACAD CTB, okay? É um arquivo que já existe no AutoCAD. Eu vou clicar neste ícone de impressão, vou selecionar todas as cores. Essas são as cores dos layers. E vou atribuir a cor de impressão como black, preto. Okay? Save and close. Ok. Close. E para testar se isso está dando resultados, vou dar o comando plot, P-L-O-T, ou vou ao menu do AutoCAD, print plot. Ambas as opções. É um diálogo parecido com aquele que a gente acabou de usar, só que esse daqui, se eu der OK, ele vai plotar o desenho. Ok? Eu vou escolher o layout atual. O layout atual é uma folha A3. E vou dar um preview. Eu dei o preview para verificar que a borda do viewport não imprime e que todas as linhas estão, de fato, imprimindo em preto e branco, que é o que eu quero para esse desenho técnico. ESC, 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 para cancelar o plot, cancel plot. E agora eu posso, sem dúvidas, copiar esse viewport. Então, às vezes eu tenho vistas duplicadas, vou mudar o tamanho do viewport. E dentro do viewport, para entrar no viewport, eu duplo clico, eu vou mudar a escala para 1 para 10, que é aquela escala em que eu vejo só as dimensões gerais do meu projeto. Plot novamente, preview novamente, está aqui. Quando eu tenho vistas diversas no meu desenho, pode ser importante indicar qual é a escala de cada vista e do que se trata cada uma das vistas. Então, para isso, eu vou fazer uma pequena etiqueta. Vou usar o layer cotas, não tem problema, mas poderia criar um layer text. Vou usar o layer cotas, venho no menu Annotate, eu vou escolher um tipo de anotação, são textos multilinhas, tá? Que é o estilo anotativo, ok? Aqui eu vejo qual é a altura do texto, 2 milímetros, e vou criar um multiline text, que pede que eu selecione aqui uma área onde eu vou escrever o texto, e aí eu vou escrever vista lateral, Shift Enter, 1 para 50. E clico fora. Vou copiar isso para cá. Vista lateral, 1 para 10. Já viram que eu errei esse texto é 1 para 2. Eu vou dar um duplo clique nesse texto, selecionar esse valor e colocar 2. 1 para 2. E agora, antes de realmente plotar o nosso PDF, eu vou criar um carimbo, um selo de identificação, que vai ter uma série de textos fixos e alguns textos móveis, que a gente chama no AutoCAD de atributos. Então, estou ainda no menu Annotate, Multiline Notative, Multiline Text, Multiline Text. Ok. Vou trocar a dimensão dos textos para 3. Tá bom? Vou ter que fazer de novo. Notativo 3, Multiline. Eu vou usar Single Line Test. Ok. Text. Vou posicionar o cursor aqui. O texto vai ser na horizontal. E vou escrever em primeiro lugar
curso de design Val Mackenzie e clico fora. Eu sei que esse texto vai ser impresso preto e branco, só para verificar plot. Plot preview. Veja que com a configuração de impressão que eu fiz, os textos estão imprimidos em preto. Ligeira impressão que esse texto não está grande o suficiente, tá? Então, antes de prosseguir, eu vou criar um novo estilo de texto. Como é que eu faço isso? Clica aqui nessa setinha minúscula, ele abre o diálogo de Text Style, anotativo. Eu vou criar um novo chamado texto 3,5 milímetros. Ok? Qual é a altura do texto no papel? 3,5. Ok? Nenhum outro ajuste. Apply. Set current. Então, esse texto 2,5 milímetros é o atual. Close. E agora, tá aqui, texto 2,5 milímetros. Single line. Curso de design. Val Mackenzie. Ok? Eu jogo fora. Eu vou usar um texto de 2 milímetros, é o anotativo normal. Vamos criar um single line. E vou escrever aqui o nome dos campos. Então, nome, dois pontos. R-A, dois pontos. Depois eu ajusto as posições, ok? Turma, dois pontos. Eu vou ter um texto fixo. Vamos mover esses caras aqui. Eu vou ter um texto fixo que, na verdade, é o nome da nossa matéria. Então, single line. Em ferramentas, modelos, não, processos e materiais do design. Fiquei na dúvida se é esse mesmo o nome dessa matéria, tá? Então, vou verificar aqui. Vai ficar certinho. Ferramentas, materiais e processos do Design 2. Se eu selecionar e dar um duplo clique no texto, eu consigo editar materiais e processos. Design, delete, espaço 2. Ok, perfeito. Nome, RA e turma. Vou mover para baixo um pouco mais. E vou criar nova etiqueta aqui. Copy. Posso copiar um texto já existente. E aí eu vou dar um duplo clique nele e vou dizer trabalho N1 AutoCAD. Okay. Todos esses textos vão ser fixos, tá, pessoal? Agora eu vou ligar um OSNAP, um Object Snap muito específico, chamado Insertion Point. Ou seria Node? Fiquei em dúvida. Eu vou tentar primeiro com o Insertion Point. Isso me permite puxar algum objeto e capturar este alinhamento aqui.
Novamente, clico nessa origem do texto e vou capturar. E aí agora eu vou mover 4 milímetros para baixo. Eu movi errado. Ok. Isso aqui é a mesma coisa, vou deslocar, eu estou primeiro colocando um exatamente sobre o outro, e aí eu aplico Move, puxo exatamente para baixo, 4 milímetros. Vamos colocar esse em cima do outro. Nota que ele permanece selecionado, Move, 4. Esse último, coloco sobre o outro, Move, 4. Todo esse grupo aqui vai ser colocado um pouco mais para a direita. E pessoas, você pode querer algumas linhas ou elementos gráficos, então só para vocês perceberem, eu posso criar aqui uma linha que será impressa. Deixa eu mover esse título porque ele ficou numa posição estranha. Então, essa linha forma uma margem da área de carimbo. Só que, no meu caso, o carimbo se estende. A gente sempre coloca os textos do carimbo no lado da direita da folha. Okay? Vou fazer uma cópia desse cara. Vou dizer escala. Perfeito? Esses textos são fixos, pessoas. Então, se eu der um plot, preview, eu vou ver todos esses elementos em preto e branco, eu vejo essa linha de carimbo, e esse texto fixo do carimbo. Agora, normalmente, quando eu faço um carimbo, eu uso esse carimbo para etiquetar várias folhas. E ao longo da minha vida, vários projetos. Okay? Ask, ask. Me ocorreu fazer uma outra coisa. Exercício, 2 pontos. E aqui, matéria, 2 pontos. Assim vocês podem usar esse carimbo em outros desenhos que vocês façam. Perfeito? Muito bem. Esse texto amarelo está nos incomodando, está difícil de visualizar, imagino. Então, estou indo no menu de layers, cotas, e vou mudar a cor das cotas para uma cor diferente. O texto ficar mais legível. Agora eu vou criar os textos que podem mudar cada vez que eu colocar esse bloco no meu desenho. Isso aqui vai ser um bloco. Eu vou no menu Insert, Define Attributes, e o diálogo é muito simples, não mexe nessas opções aqui. Tag tem que ser uma única palavra, não pode ter espaços no meio, que indica que conteúdo a pessoa vai preencher. Matéria, sem acentos também. Prompt, qual é a matéria? O prompt é o que aparece para você no momento que você está inserindo o bloco. Estou usando o estilo texto 2,5, ok? E aí eu vou posicionar esse texto alinhado com esse ponto, ficou meio grande esse texto 2,5. Ok. De qualquer maneira, é aqui que será preenchido. Estou satisfeito com isso. Eu vou editar o estilo de texto. Annotate. Vou mudar a altura do texto para 3 milímetros para ganhar um pouco de folga, tá? E aí eu seleciono os dois textos
e vou trocar a medida para 3. Pronto. Esse atributo, se eu der um duplo clique, eu posso corrigir matéria. Eu vou copiar esses atributos, sempre espaçados de 4. Okay? Esse atributo vai ser exercício. Qual é o exercício? Então, o tag tem que ser uma palavra simples. O prompt é um texto em português completo. Aqui eu vou substituir por qual é a escala. E o nome do tag vai ser escala. Esse aqui vai ser o tag nome. Qual é seu nome? Esse aqui é o RA. Qual é seu RA? Finalmente, esse último é o tag turma. Qual é a turma? Ok? Pronto. Esses textos, eles vão gerar perguntas na hora que eu inserir o bloco. O ponto de inserção do bloco vai ser sempre o canto inferior direito. Ok? Então, vamos criar o bloco. Menu Insert, Create Block, Create Block. Qual o nome do bloco? Carimbo. Qual o ponto de inserção? Clica em Pick Point e pega o canto inferior direito. Não tem o snap aqui, então vou fazer o meu melhor. Que objetos fazem parte do bloco? Essa linha, esses textos fixos e esses atributos. É só isso que você seleciona. Enter. Okay? Convert to block, allow exploding. Não é bom, vou desligar. E o bloco foi criado em milímetros. Okay? Porque quando eu estou no papel, tudo que está aqui no papel é feito em milímetros. Agora, qual é a turma? Não sei a turma de vocês, vou colocar aqui F1. Vai. Qual é o seu RA? 5, meio para 5. Qual é o seu nome do prof? Eu peço que você coloque seu nome completo. Qual é a escala? Quando eu tenho duas escalas diferentes na mesma folha, eu digo indicada. Qual é o exercício? AutoCAD N1. Qual é a matéria? Ferramentas, materiais e processos do design 2. Okay. E agora, esse bloco ficou excessivamente à direita. Vou dar um Ctrl Z, vou dar Undo, desfazer isso daqui. Voltei até os textos, eu dei vários Undos, Undo essa seta para trás. Eu vou mover então esses textos, porque o nome dessa matéria é um pouco comprido, eu preciso de mais espaço à direita. Que deve dar. E vou criar novamente o bloco. Create Block. Como eu dei Undo, a criação anterior do bloco foi esquecida pelo AutoCAD. Carimbo. Qual é o ponto de inserção? Pick point, esse ponto aqui no canto inferior direito. Que objetos? Todos esses aqui. Enter. Eu vou desligar esse Open in Block Editor, tá bom? Ok. Ele responder tudo de novo. Qual turma? F1, vai. RA 555 645 555. Do prof. Qual a escala? Indicada. Qual exercício? AutoCAD N1. Qual a matéria? Ferramentas, materiais
Raiz e processos do design 2. Ok, o bloco está preenchido. Só para vocês entenderem por que eu me dei o trabalho de criar um bloco para isso, se eu for colocar um bloco nessa outra folha, veja como é que ele fica. Insert. Deixa eu configurar essa folha para CA3. Page Setup Manager. Modify. Escolho impressora, AutoCAD, PDF High Quality. Escolho folha Full Bleed A3 420 por 297 milímetros. Perfeito. O que eu estou imprimindo? A área do layout. Ok. Pronto. Close. Agora eu tenho aqui uma outra folha. Vocês não precisam fazer essa outra folha. Eu estou mostrando um adicional. E eu vou inserir nessa folha aquele bloco que nós criamos. Então, se eu vier aqui no Insert, aparecem os blocos que eu já tenho no meu trabalho, no caso o carimbo. Seleciono aqui o carimbo, o ponto de inserção ao canto inferior direito, e aí ele vai fazer as perguntas, eu vou preencher de qualquer maneira para não comer muito tempo. Está aqui. Então fica muito fácil você fazer um projeto com múltiplas folhas, porque o carimbo ele segue um padrão uniforme. É sempre o mesmo desenho de carimbo, percebe? E sendo assim, eu completei a minha folha. Comando plot, preview, tá certinho, tá certinho. Eu tenho a vista lateral 1 para 10, escala indicada, a vista lateral 1 para 2, aqui tem a indicação da escala dessa outra vista. E aí, ok. E ele me pergunta onde eu quero salvar a plotagem. Eu vou escolher, então, a pasta que eu tenho de ferramentas. Prof, essa foi a aula 05. E prancha de impressão em PDF. Qualquer nome. Vocês devem colocar o seu próprio nome. Ele está gerando o PDF. E em seguida ele abre o Acrobat para que eu veja o PDF em toda a sua glória e beleza. Okay? Com isso, nós encerramos esse vídeo que ficou faltando da aula 05.